ao glorioso Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu inovidável apóstolo Allan Kardec, nossa singela homenagem. Intimidade espírita. Estamos em seu santuário doméstico, querido ouvinte, para dialogarmos um pouco sobre a bênção da vida, da imortalidade, a questão da dor, do ser e do destino. Para isto, peço-lhe permissão para ficar muito à vontade, muito na intimidade espírita. A vida é a maior dádiva do Criador, você não acha? Todos nós que a vivemos, temos de vivê-la com sabedoria, com discernimento, com paciência, com tolerância, exercitando sempre o coração na excelência do bem. Jamais devemos olvidar o dever sagrado pela manhã de agradecermos a Deus pela noite de paz que tivemos, pelo sono reconfortador. E quando os nossos olhos se abrem pela manhã de ofuscante luz, devemos elevar ao Pai Supremo a nossa prece de gratidão, pedindo aos bons espíritos que nos amparem e nos inspirem para que tenhamos um dia de paz, de amor e de bom relacionamento com os nossos semelhantes, na oficina, no escritório, na via pública, na intimidade doméstica. Isto é assaz importante. Viver a doutrina espírita é ser simples, é compreender que Jesus nos legou o Evangelho contando historietas, que por ser simples não quer dizer simplistas. Elas encerram um fundo filosófico e uma verdade imperecível. Vamos a alguns temas de importância e transcendência. Fala-se tanto em paciência. O que vem a ser paciência? Parece que o próprio vocábulo está a nos ensinar ciência da paz. O homem vive tão atribulado, cogitando-se apenas das coisas materiais, tentando mesmo assambarcar o mundo em 24 horas, se isso lhe fosse possível. Atribulado, aturdido, ele diz que não é feliz e que não tem tempo. É engraçado, o homem não tem tempo. Quando o espírito de Emmanuel, em sua sabedoria imortal, é tão claro na assertiva, que nem o próprio Criador se encontra tão ocupado que não sustente o sol para que o sol aqueça o último dos vermes nas reentrâncias abismais. A semente minúscula, pequenina, que o lavrador confiante planta no coração da gleba, é uma imagem viva e eloquente da paciência. Essa heroína pequenina que encerra dentro de sua cápsula a vida, não se intimida com o obstáculo. Atraída pelo beijo heliotrópico do sol, ela avança. Até parece que a nossa plantazinha é uma astrônoma, ávida de estrelas, ávidas de infinito. Abre o seu grelo tenro, e no lento perpassar dos segundos, dos minutos, das horas, dos anos, ela se agiganta e torna-se moça, de tronco vetusto, abre os braços em forma de galhos e deixa que a imagem da esperança na tela do verde a engrinalde por completo. Depois, ela desabrocha as flores,
símbolo da esperança dos frutos que virão depois. E o tempo sazona os frutos para que os viajores da estrada, famintos, possam degluti-los, cansados, repousarem em sua sombra amiga. Em seus galhos cantam os passarinhos, a orquestra viva da natureza, de graça, apenas pela infinita alegria de ver o mundo mais feliz. As flores, as fontes, os rios, as cascatas. Que mundo maravilhoso é esse planeta Terra, que muitos consideram um presídio doloroso, um planeta de amarguras e decepções. Mas para mim, que sou espírita, ele é um jardim de abençoadas flores, dançando em torno do sol, num zigue-zague de felicidade infinita. E fico embevecido, e chego mesmo a rir e a cantar, porque tudo canta e tudo sorri. Porventura você não sabe que as flores simbolizam o sorriso da natureza e o sol a gargalhada do dia? Oh, meu irmão, faça uma pausa, uma pequenina pausa para pensar, e abandone para sempre a irritação contumaz, a explosão da cólera, o pessimismo, o enfado, o ócio, o comodismo, o egocentrismo. Tudo isto representam o lodo fétido no fundo de sua alma. Sai, vai ao encontro do próximo, mais próximo. Você hoje já tomou bênção de sua mãe? Cumprimentou sorrindo o velho? Afagou a cabeça da criança? Deu um olhar de amor para a cadelinha querida da casa, que ladra de dia e guarda a tua casa de noite? Que beleza a vida! Tudo é tão belo quando temos Jesus no coração. Falar de ciência, de filosofia, é muito importante. Mas eu acho mais importante é a vivência da simplicidade, da intimidade espírita da vida. Falar de amor, amando. Falar de paz, pacificando. Falar de alegria, sorrindo. Falar de compreensão, compreendendo, vivenciando, porque acredito mesmo que a palavra sem as atitudes que as positivem são assim como os cheques do mundo, às vezes muito bonitos, muito bordados, mas que não têm fundo de garantia. Já disse alguém que as palavras despertam, mas apenas os exemplos arrastam. Certamente, pensando assim, Jesus primeiro trabalhava, realizava, para depois então realizar as suas dissertações imortais. O verme trabalha, o vento trabalha, o pássaro trabalha, as nuvens trabalham, tudo trabalha. O nosso próprio organismo físico é uma constante neste capítulo. O seu labor é dinâmico. O coração a circular o sangue em todos os distritos do corpo humano, as células se renovando, o nosso pensamento trabalhando sem cessar. Só que precisamos dar-lhe uma direção reta e positiva, para não ficarmos a esmo neste universo de ordem e de harmonia. Você está convidado então conosco a meditar mais nas páginas lustrais do Evangelho segundo o Espiritismo, para encontrares a bússola direcional suscetível de conduzir o homem do pó do mundo para residir um dia além das estrelas. Mas não nos esqueçamos, a vida será para nós, em qualquer parte do universo,
aquilo que fizermos dela. Céu ou inferno transitórios. São estados de consciência no capítulo das nossas ações. O céu tem o tamanho da caridade, da felicidade, da paz e da harmonia que doamos aos outros. E o inferno é o labirinto dilatado da nossa rebeldia, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas fantasias. Vivamos, sim, vivamos um clima de alta espiritualidade. Falemos de esperança. Doemos uma códia de pão, um copo de leite, um cobertor agasalhante. Agoemos uma flor, visitemos o hospital, dialoguemos com um detento no presídio qualquer, de sua, da minha, da nossa cidade. Façamos uma ponte de amor entre a nossa casa e a casa do vizinho de lado. É muito importante estreitar distâncias, criando pontes de fraternidade. Não é preciso ser astronautas para ir além das estrelas. Basta que amemos e perdoemos, que trabalhemos infatigáveis na seara do Cristo, que é todo o universo. E enquanto estivermos aqui, no barco do corpo físico, deixemos que a bússola do Evangelho nos aponte o porto seguro do próximo, que é a caridade exemplificada no seu aspecto global. Que alegria, que beleza! Certamente que o nosso ouvinte, neste instante, está um pouco feliz, porque não é tão difícil ser feliz, não é mesmo? Basta para isso que tenhamos a coragem de dar um passo além de nós mesmos para abraçar com os braços da fraternidade aquele ser pelo qual Cristo também foi à cruz, o nosso próximo, mais próximo, dentro do lar, fora do lar, na imensidão da vida, encontramos nossos familiares. O próximo pode ser até aquela pessoa que você nunca viu, mas que seu pensamento, a sua prece, sua mensagem positiva de fraternidade tem a força poderosa de alcançá-lo, ajudá-lo, reerguê-lo do desânimo, reerguê-lo da prostração, do descrédito, da desilusão. A caridade é Jesus caminhando conosco no dia a dia da vida. A caridade é a expressão mais bela do Evangelho. Se tirássemos do Evangelho esse vocábulo caridade, poderíamos guardá-lo numa estante, porque não teria mais sentido. A caridade é tudo, porque Deus é amor, e o amor é a caridade em sua mais elevada potência. Tudo que nos cerca, tudo que vemos, tocamos, tudo aquilo que não vemos e não tocamos, são obras da caridade. E o homem deve praticá-la infatigavelmente, como um bom aluno que se exercita até que um dia chegue à perfeição. E ninguém pode chegar à perfeição sem exemplificá-la no segundo e no minuto, na hora, no ano, no lustro e na década da vida terrestre. Façamos uma introspecção de consciência. O que fiz hoje do meu dia? Qual foi a boa ação que pratiquei? Quantos sorrisos espalhei? Quantas palavras de amor enderecei aos meus irmãos? Assim, estaremos fazendo um balanço extraordinário, com pouca probabilidade de quedas e de erros, e com muitas vantagens de acerto, com muitas vantagens de ascensão espiritual. Vamos, então, neste momento, pensar se Jesus se cansasse de nós, se o Mestre perdesse a paciência conosco,
Quantas vezes nós somos rebeldes, ingratos para com o Senhor? Amá-lo é amar tudo quanto Ele amou, por tudo quanto Ele sofreu, ama e sofre. Quem deseja encontrar o Senhor, abrace a irmã que caiu, o filho doente, a esposa problemática. Visitemos um sanatório, um alienado mental. É nosso irmão, muito amado. Você já visitou uma favela, uma furna? Ou já sentiu o palpitar de uma lágrima na pálpebra de um órfão? Como é triste não ter um lar, não ter um pão, não ter um pai, uma mãe. Por isso mesmo, o Evangelho nos conclama: amai os órfãos. É triste ser só, desamparado, como folha levada pela viração do desprezo. Vamos, meus irmãos, pensar nestas matérias. O Evangelho do Senhor, na tradução espírita, nos ensinam com tanta propriedade. Todos almejam ser felizes, mas quão poucos entendem que a felicidade é sinônimo de dever cumprido, de consciência pacificada, de muito amor ao próximo, de muita renúncia e devotamento, abnegação pelas causas nobres, elevadas e santificadas do ideal. Vamos então, alma querida, fazer uma introspecção profunda de consciência, para trabalharmos mais e mais com Jesus. Se você pretende também assim realizar e pensar, convido-lhe, dê uma virada neste LP. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Prosseguindo a nossa conversação, peço-lhe permissão para narrar uma história muito interessante de uma jovem princesa que vivia no seu soberbo e magnífico castelo, à semelhança de uma bela flor numa estufa de vaidade. Seus olhos verdes, como duas esmeraldas incrustadas nas órbitas. Seu cabelo loiro da cor do trigal maduro, a emoldurar-lhe os ombros. O seu porte de beleza. Esta jovem tinha um hábito interessante. Todas as noites, antes de se entregar aos braços de Morfeu, se debruçava no peitoril da janela palaciana e fitava as estrelas coruscantes no lençol muito azul do infinito, e monologava: como sou poderosa, como sou rica, acredito mesmo que não existe ninguém mais poderosa do que eu por estas paragens. E seus pés finos pisavam por sobre tapetes macios e quentes. Uma noite, a princesinha teve um sonho revelador. Sonhou que 2 anjos conduziam-a pelos braços para além das estrelas das nossas noites e aportara-se numa cidade maravilhosa. O casario era de uma magnificência que transcendia toda a arquitetura conhecida na terra. A paisagem de uma policromia luminosa. Os pássaros de uma plumagem que não tinha nenhuma semelhança com os pássaros da terra. Embevecida, ela caminhava, deslumbrada, impressionada com tanta magnificência. Quando, de repente,
Que surpresa! Seus olhos verdes contemplam um majestoso castelo de torres azuis, fulgurando de estrelas. E ela pergunta a um dos cicerones: amigo, devotado amigo, concede-me uma informação. Quem é o senhor de tão notável propriedade, perto da qual o meu palácio no mundo mais parece uma casa de despejo? O mentor espiritual, com um sorriso de primavera nos lábios, fitou paciente e carinhosamente a nossa jovem donzela e redarguiu-lhe com bom humor: ah, princesa, esse castelo pertence ao seu jardineiro. Como? Retrucou espantada. Como pode isto? O meu jardineiro não passa de um pobretão, um trabalhador de salário irrisório, um analfabeto, um homem sem estrutura social. Como pode ele possuir na casa celeste uma morada celeste? Tenha calma, princesa, retrucou amigavelmente o benfeitor espiritual. Vou lhe explicar. As residências aqui são construídas com alvenaria do amor, da lídima caridade, da virtude em seu mais alto grau, por excelência. Esse jardineiro, humilde, pobre, quase analfabeto, é senhor de grandes obras. Suas palavras de luz, seus gestos de bondade, o amor com que ele se dedica ao trabalho das flores, a paciência que ele tem para com a mãe paralítica no leito há mais de 30 anos, e do pouco que recebe, o nosso personagem ainda tem a valentia moral de descer à favela para levar um doce, um pão, um litro de leite aos órfãos, às viúvas. E todos os seus pensamentos, iluminados de bondade, materializou de cá esse castelo soberbo, imperecível, majestosamente arquitetado, com suas lágrimas de renúncia e com as suas mãos feridas pelo trabalho honesto do dia a dia. A princesinha estava atônita, pálida, mal acreditando em tudo que ouvia e via, e pôs-se a caminhar. De repente, houve uma transformação abrupta de paisagem. O céu tornou-se opaco, a brisa perfumada cedeu lugar ao vento lulante, a paisagem ressequida, anêmica, um lugar irrespirável. E para surpresa sua, ela estava diante de um miserável casebre que os próprios cães rejeitavam. Tal era seu aspecto de desprezo e humilhação. Com duas pérolas em forma de lágrimas a se deslizarem pelos seus olhos verdes de esmeralda, ela perguntou, tomada de profunda conturbação psicológica: amigo, amigo, de quem é essa choupana pobre, desprezível? Socorra-me. E agora, sem aquele brilho, sem aquela característica de felicidade a bailar nos lábios, no desenho de um sorriso, o benfeitor espiritual explicou à jovem princesa, com a voz embargada pela emoção:
Olha, jovem, essa casa humilde e desprezível é obra sua. Você a construiu vivendo o dia a dia na terra, mas não pode. Há um equívoco. Eu sou uma princesa, tenho credenciais, a minha estrutura é dos nobres. Pobre filho, aqui não chega às convenções do mundo. Os títulos, quando não representam trabalho, valores morais, são destituídos de significados na alfândega deste mundo. Você, princesa, necessita de saber que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, que não nos emprestam no mundo para determinada tarefa, para determinado objetivo. E você não tem sabido agradecer as dádivas incontáveis que se sucedem ininterruptas no seu caminho. Você assemelha-se àquela flor de estufa, muito bela, porém morta em si mesma, sem seiva, sem perfume. Você nunca deu um sorriso àqueles que lhe servem à mesa do jantar. Você nunca endereçou um olhar de compreensão aos lacaios da sua corte. Você nunca sujou seus pés indo ao encontro dos infortúnios ocultos. Quantas vezes quantas, princesa, você não dormiu irritada, nervosa, colérica, sem mesmo agradecer ao Pai Supremo por tudo que de belo, de magnífico, de maravilhoso, o sol, as flores, os artistas, os amigos lhe cercaram durante o dia? Então, princesa, a maneira nociva, os pensamentos negativos, as palavras agressivas, a indiferença congelante, materializou esse casebre. Pobre amiga, nunca é tarde no caminho do espírito para uma renovação de estrutura. O homem na terra, princesa, precisa aprender a se despertar com o sol e aprender com ele a ciência de se renovar. Você ainda tem chances pela frente. Ao se despertar hoje no corpo físico, coloque-se na posição de quem serve. Agradeça a Deus este acontecimento inusitado, esta revelação misericordiosa, e passe a amar os seus semelhantes. E a nossa princesa despertou-se no corpo físico, abriu os olhos verdes de esmeralda, olhou o mundo lá fora pela janela palaciana e endereçou a Deus uma prece de gratidão pelo astro-rei, que mandava sua luz gratuitamente, pelas flores missionárias do perfume, pelo vento desse andarilho maravilhoso que tudo refrigera e fecunda. E conversou sorrindo com fâmulos lacaios, e o castelo transformou-se numa festa. Foi até o jardim pela primeira vez, fitou face a face o rosto sereno do jardineiro, o homem que era rico no outro mundo e tão pobre neste, e perguntou-lhe com voz humilde, na posição daquele que agradece: jardineiro amigo, o que devo fazer para mandar tijolos de luz para o mundo espiritual? E o jardineiro, sorrindo numa gargalhada feliz, explicou a nossa princesa: é tão fácil, minha jovem. Quantos pés o Senhor da vida lhe otorgou? Ah, mas é claro, a sua pergunta é incoerente. Tenho 2 pés. Não é assim tão simples. E quantos sapatos você retém no interior do palácio? Há mais de 150 pares de calçados? Pois é, princesa. Eu conheço uma favela
onde moças da sua idade, do seu porte, têm os pés feridos pelos seixos das estradas ermas, cordilhada de espinhos, por não ter um simples tamanco para calçar. Quantos vestidos você retém nos guarda-roupas da fortuna? Sim, em verdade, eu devo possuir mais de 200. Do cor do céu, das estrelas, do mar, das flores. Sim, sei disso. Mas a favela a que aludi tem tantas jovens da sua idade que esperam ansiosas que o manto da noite dê em seu socorro para cobrir-lhes a nudez. Venha comigo, princesa, e eu vou lhe mostrar, face a face, esta outra face da vida. E a princesa logo arrumou cesto de víveres, roupa, agasalho, remédio, e acompanhou aquele samaritano da caridade. Ambos chegaram à favela. Coisa extraordinária. As crianças subnutridas, órfãos, velhinhos, mesmo aqueles que não podiam andar, clamavam em alta voz, de alegria por chegarem ali, o apóstolo da caridade. Abraçavam-no, crianças e velhos. Mas a nossa princesa era uma ilustre desconhecida. Então ela pôde notar que ela não era quase nada ante aquele homem simples, sem talão de cheque, sem castelo, sem tradição e cultura, mas que tinha tanta bondade, tanto amor, irradiava tanta paz e tanta alegria. E tomando de a tesoura, ela parava as unhas de um paralítico aqui, lia as páginas do Evangelho para alguém mais alures, deixava em cada cama vazia um cobertor quente, e falava, e pregava, e dava banho nos doentes, escovava os dentes das crianças, penteava o cabelo daqueles impossibilitados de manejo das mãos, acompanhando passo a passo os exemplos do jardineiro. E assim, a fadazinha do castelo passou a ser conhecida nas redondezas como a dama da caridade. E tão grande, tão alta, ela levou a sua missão por décadas e décadas, que quando a morte lhe sobreveio ao veículo físico, ela já havia construído uma mansão de luz ao lado do jardineiro. Você também pode fazer como a princesa. Abandone o luxo a caminho do lixo e serve alguém ainda hoje. O nosso muito obrigado por sua paciência e um abraço carinhoso deste aprendiz